Máquinas na Pan de hoje, vamos te levar para um novo patamar, o do luxo, sofisticação e super esportivos. Para começar essa seleção, vamos dar a largada com o espetacular Lamborghini Huracan STO. Você vai entender por que o mercado de luxo cresceu tanto nos últimos anos, num bate-papo com César Uriani. E tem muito mais máquinas dos sonhos. Vamos te levar para dar uma volta na Ferrari Portofino. Nosso prata da casa, Leonardo Maringolo, traz o Ford Mustang Dark Horse, um estranho no ninho, nesse line-up de super esportivos. E vamos te mostrar o carro eleito como o mais bonito do mundo, o Bugatti Bolide e muito mais. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. Luxo, sofisticação e esportividade. O Máquinas na Pan dessa semana vai te levar para um outro patamar, o patamar dos carros dos sonhos, e algum deles talvez você tenha dificuldade de colocar na garagem da sua casa. A nossa produção fez um line-up escolhendo marcas e modelos para você pensar um pouco e tentar escolher um desses para você passar as férias de verão. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, Lamborghini Huracan STO. Essa aqui mesmo. Não é apenas um carro, é o ápice de tudo que a Lamborghini aprendeu nas pistas. Huracan STO, Super Troféu Homologata, um carro de corrida com licença para circular nas ruas. O STO nasce da experiência da marca em competições como o Super Troféu e o GT3, onde o Huracan colecionou vitórias lendárias, inclusive em Daytona. Aqui, cada linha, cada peça, cada som tem uma função: ser o mais próximo possível de um carro de pista. Sob o capô, o mesmo coração que pulsa nas corridas, um V10 5.2 naturalmente aspirado com 640 cavalos e 57,6 kg-força de torque. Bem do jeito que mexe com o coração dos puristas pelas supermáquinas, a força do motor bruto é enviado apenas para as rodas traseiras. De 0 a 100 em 3 segundos cravados e uma velocidade máxima de 310 km por hora. Mas o número que impressiona mesmo é o peso, apenas 1.339 quilos. Mais de 75% da carroceria é feita em fibra carbono. O enorme aerofólio traseiro é ajustável e garante 53% mais de downforce do que o Huracan performante. Até o para-brisas é 20% mais leve. Tudo aqui foi desenhado para cortar o ar e grudar o carro no asfalto. Por dentro, esqueça o luxo tradicional. O foco é mesmo o desempenho. Bancos de carbono, cinto de 4 pontos, alcântara e telemetria embarcada. É o cockpit de um carro de competição com ar-condicionado, só para você lembrar que pode ter mais conforto nas ruas da cidade. O Huracan STO é um tributo ao fim de uma era, uma despedida gloriosa do V10 aspirado antes da chegada dos híbridos, um rugido de resistência no mundo que caminha para o silêncio elétrico. Ele não é o mais confortável nem o mais prático, mas é sem dúvida um dos Lamborghinis mais emocionantes já criados. Uma máquina feita para quem ainda acredita que dirigir é uma arte. Lamborghini Huracan STO, o espírito das pistas no asfalto da vida real.
Bom, já que é um programa de muito luxo, não podia faltar uma Ferrari. Essa aqui é a Ferrari Portofino. É uma Ferrari muito bem equilibrada, tanto para a pista, quanto para aquela viagem de estrada, onde você pode acelerar mais um pouquinho, mas também para a rua. Dá para você ir para o seu escritório com ela e andar nas vias públicas. Ela tem esse lado de conforto e também de esportividade. V8 biturbo, 3.9 litros, 760 Nm, 600 cavalos, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho da própria história da Ferrari, da importância que essa marca tem para os apaixonados por motorsports, por velocidade, mas principalmente por tradição de uma marca como a Ferrari. Um mito que as pessoas têm é que a Ferrari, a cor original, o emblema, tudo é vermelho. Não é nada disso. A Ferrari original, a cor original da Ferrari é amarelo, porque é o escudo de Modena. Você pode ver que no próprio logo da Ferrari, do cavalinho rampante, tem o fundo amarelo, que é a cor do escudo de Modena, onde nasceu a Ferrari. E o cavalinho rampante, como que é essa história? Vamos lá. Francesco Baracca era um aviador da Primeira Guerra Mundial, italiano, e ele morreu, ou seja, durante a guerra, no seu avião. E o seu avião tinha um cavalinho rampante, ou seja, um cavalinho empinando na ponta do seu avião. Um dia, em 1923, o comendador Enzo Ferrari, na época o jovem Enzo Ferrari, venceu uma corrida em Ravenna, na Itália. E logo depois dessa corrida, ele foi apresentado para a condessa Paulina Baracca, a mãe desse herói de guerra do Francesco. E ela sugeriu que ele colocasse nos seus carros o cavalinho rampante, que era o símbolo do avião do filho dela, do Francesco Baracca. E falou o seguinte: pode colocar lá que vai te dar sorte. O resto da história eu acho que eu não preciso contar, né? É uma marca consagrada quando você fala em esportividade, e até hoje na Fórmula 1, os pilotos todos querem terminar sua carreira ou terem passado por uma Ferrari, né? Pela Scuderia Rossa, pela fábrica de Maranello, tantas maneiras de chamar esse carro, que é um ícone dos esportivos, um ícone de luxo e um objeto de desejo para quem é realmente apaixonado pelo automóvel. Não é a primeira vez que eu testo uma Ferrari, que eu ando com uma Ferrari, mas também não foram muitas, não. Essa, na verdade, é a terceira vez. Eu andei 2 vezes durante um grande prêmio de Dubai e foi consagrado no dia do meu aniversário. Eu ganhei de presente para aquele final de semana andar numa Ferrari. Foram 3 dias numa Ferrari, para mim foi uma experiência inesquecível. E hoje estar de volta dentro de uma Ferrari é um alinhamento disso como se fosse a primeira vez, né? Você quando anda numa Ferrari não tem, eu já andei nesse carro, como tantos outros, não. É sempre uma experiência muito exclusiva e que vai muito além do ronco do motor. E eu conversava com o César Urnami, uma marca tão tradicional, mas que ela vai se adaptando ao tempo, né? Ela tem aquele lado todo conservador dela, tem o lado tradicional de comendador Enzo Ferrari, mas hoje ela já tem SUV, já tem a SF90, que é eletrificada, e ela está se adaptando a esse mundo moderno que a gente vive, sem perder a tradição e sem perder o DNA de uma Ferrari. Então eu acho que o que vale é quando você tem tradição, mas você aceita evolução tecnológica. Para mim, o maior exemplo está exatamente nisso, e também da própria Ford com o Mustang. Agora a gente fala de Ford e Ferrari, parece até aquele filme onde vem à tona aí o GT40, né? O Ford GT40 e a Ferrari brigando por uma corrida, mas no fundo é isso. São marcas tradicionais e que evoluem com o tempo. Quando você iria imaginar, na verdade, um Ford Mustang V8, né? Ou seja, motor a combustão, se render à eletrificação? E hoje tem o Mach-E. E a mesma coisa a Ferrari. Quando você imaginar que a Ferrari ia se render à eletrificação ou também sair com uma versão SUV. Então eu acho que o mais importante é a gente ter uma mente aberta, uma cabeça aberta, aceitar a evolução e sem perder a tradição e perder o DNA de uma marca tão histórica e tão importante e tão emblemática como a Ferrari.
Eu acho que esse é o carro que todos querem um dia dar uma volta, querem passear, querem conhecer, querem estar perto. A gente vê isso em salão do automóvel, é sempre o stand mais visitado e todo mundo sempre esperando qual vai ser a próxima Ferrari. Vamos escutar só um pouquinho do barulho do motor? Esse foi só um aperitivo desse line-up de luxo que a gente vai trazer hoje aqui para o programa. Mas por que esse mercado de luxo e esportividade cresceu tanto nos últimos anos? Quem vai contar para a gente é um craque da indústria automotiva. O Máquinas na Pan está nas alturas e do lado de um cara muito grande. Mas quando eu falo grande, é um grande apresentador, comentarista, um craque da indústria automotiva, mas também um craque em pessoas. César Urnani, tudo bem, amigo? Oh, bom, prazer. A entrada aqui me deixou até emocionado. Do lado do Alex Rufo, né? Obrigado, querido, muito feliz. E aqui nas alturas, como você disse. Exatamente, eu não sei para quem já acompanhou esse filme, Tower Heist de 2011, que tem Ben Stiller e Eddie Murphy. Se não viu, vale a pena ver. Roubo nas alturas, onde eles pegam uma Ferrari GTO e colocam no alto de um prédio e dentro de uma piscina. Só tá faltando a piscina aqui, César. Pois é, porque aqui tem duas Lamborghinis, né? Uma STO e uma Revuelto, ou seja, içaram esses dois carros aqui em cima, uma releitura daquele filme. Claro que sim. César, mercado de luxo, mercado de super esportivos. A gente viu durante a pandemia, quando todo mundo imaginava que o mercado ia despencar também no segmento premium, foi onde mais cresceu. Onde o alto poder aquisitivo, aquelas pessoas que têm alto poder aquisitivo tiveram tempo para pensar nos brinquedos. E esse mercado continua em alta. Como você vê esse mercado de luxo e super esportivos no Brasil? Bom, pegando o gancho do que você trouxe, né, é verdade. A pandemia talvez tenha despertado nas pessoas, vamos viver enquanto há tempo, né? Então acho que deu aí esse brilho de luz e quem tinha dinheiro e estava guardado viu que, cara, caixão não tem gaveta, então deixa eu viver. E começaram não só carro, casas, começaram a morar em condomínios luxuosos, começaram a comprar barco, começaram a viver. Você tá certo, me impressionou muito quando cheguei aqui em Curitiba. A princípio era só para conhecer esse carros nas alturas, mas vocês vão olhar inclusive parte da obra e como foram içadas essas duas Lamborghinis, é realmente impressionante. Eu acho que isso é um cartão de visita do mercado e cartão de visita também de um profissional extremamente sério. Você comentava comigo que existe isso, né? Existe o poder aquisitivo, mas existe o nível das pessoas que tem que estar alinhado não só com o poder aquisitivo, mas com essas máquinas. Sim, porque na verdade esse carro ele acaba, né, ou mesmo um artigo de luxo, ele acaba despertando aí, né, o sonho de muitas pessoas. Então existe aquelas pessoas, obviamente, que isso vai ser inacessível um dia, quem sabe lá na frente ela consiga ter, se é que ela gosta disso, talvez ela goste de uma outra coisa. Porém, existem outras pessoas que até têm dinheiro para ter acesso, mas a gente vê, né, Alex, não usa o carro da maneira adequada. A gente vê hoje, por exemplo, que a própria Shift do Fernando, o cliente que ele tem é um cliente que ele não vale pelo que ele tem, ele vale por quem ele é. E o fato que ele é uma pessoa que gosta de carro de luxo, é um cliente que é frequente, né? Ele está sempre ali na loja, trocando de carro, passando por várias experiências, e é esse cliente que o Fernando atende, é esse cliente que a Shift atende, do qual eu sou embaixador da marca muito por conta disso também. A gente seleciona bastante quem é um cliente da Shift, e ele fez um investimento maravilhoso aqui para que essa pessoa pudesse ter a melhor experiência possível sobre rodas, seja num carro esportivo, seja num carro luxuoso, seja num SUV incrível também, que são vários os que nós temos disponíveis hoje no mercado. Você já testou muitos super esportivos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguma experiência que para você foi única no cockpit de um super esportivo? Sim, há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de andar com a McLaren, né,
com o Júnior Cigano, quando ele estava para disputar ali, na verdade, o cinturão, junto com o Velasquez. E foi uma oportunidade interessante, porque a McLaren é um carro incrível, né? E eu me lembro que o Cigano, quando entrou no carro, ele, não, eu já andei, já tenho experiência, já andei de Ferrari nos Estados Unidos. Eu falei, tá legal. Aí eu falei para ele assim, viu, faz o seguinte, não sei se você sabe, mas a McLaren, quando você tá com o motor ligado, se você colocar a mão no painel, você sente a vibração dele no seu coração. Como é que é? Vai lá, levanta a mão. E, na verdade, o que eu estava querendo fazer era ele descolar do banco. A hora que ele descolou do banco, eu acelerei. Aquele monstro deu um tapa no banco, né? Que ele colou no banco, começou a falar 1 milhão de palavrão, caramba, tal. O que mostra que eu não tenho juízo, né? Porque o cara tem quase 2 metros de altura, parece uma geladeira, a cabeça parece de um cavalo, né? Falei, agora ele vai me nocautear aqui. Mas foi tão divertido passar esse dia com ele, como dirigir uma McLaren como aquela, né? Esse é um dia que eu não me esqueço. César, a gente vê dentro do nosso mercado algumas marcas extremamente conservadoras e um mercado conservador também, com pessoas que têm arraizadas aqueles conceitos e não vão nem um pouquinho para o lado nem para o outro. Só que ultimamente a gente viu de marcas conservadoras como Ferrari e Ford uma disruptura. Ferrari que sai com SUV e hoje também na eletrificação. E a mesma coisa com Ford Mustang, que a gente tinha essa tendência de V8, Muscle Car e também com Mach-E. Como você vê esse equilíbrio entre potência, um V8, uma Ferrari, indo não só para o lado do SUV, mas também para a eletrificação? Eu acho que quando eles caminham para a eletrificação, no sentido de discutir mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa, esse é o caminho. Porque você tem um público diverso, acho que a eletrificação, quando ela conversa com o motor a combustão, nós estamos do lado de uma Revo Eu Tô aqui, que tem um motor V12, 9.000 RPMs, é o que gira com 3 motores elétricos. Para mim, aqui está uma essência do que é discutir sobre o que nos une e não do que nos separa. E essas marcas têm que estar com um pezinho em todas as tecnologias, senão elas vão ficar para trás. Porque acho que nem eu e nem você e nem a indústria tem certeza absoluta do que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, se você não dominar, né, todas as tecnologias, você corre o risco de ser esquecido, de virar um dinossauro e de ir para trás. Assim como, por exemplo, você apostar totalmente na eletrificação, a gente está vendo o que nos superesportivos? Muita gente retrocedendo um pouco e não desistindo da eletrificação, mas recalibrando de que maneira a gente coloca ela no jogo. O que é gostoso, eu acho, do setor automotivo, que nós dois somos tão apaixonados e também os que estão nos assistindo aqui, é de que ele é muito dinâmico, né? E o cara que chegar para você aqui agora e falar o futuro vai ser assim, eu posso dizer para você não sabe o que você está falando, porque nem a gente sabe. É verdade, olha, esse encontro aqui foi puramente casual. Isso não estava planejado, mas o que vai estar planejado sim é um convite para o César estar com a gente lá na Jovem Pan, não só no Máquinas na Pan, como no Ligados na Tomada, para a gente escutar mais um pouquinho. Hoje só foi uma palhinha do que esse monstro aqui conseguiu dar para a gente. Super obrigado, César. Eu que agradeço e que fique registrado aqui, eu sou fã desse cara. É recíproco, valeu. Consagrada nas pistas da Fórmula 1, a McLaren presta agora uma homenagem aos 50 anos do seu primeiro título mundial de construtores, o W1. Com produção limitada a apenas 399 unidades e todos já vendidos, a W1 reafirma a sua posição como meta final da engenharia automotiva moderna. O powertrain híbrido de última geração conta com motor V8 biturbo de 4 litros, com virabrequim flat plane, cilindros com revestimento por plasma e rotação máxima, ouçam só, 9.200 rotações, o mais alto já visto em um motor da McLaren, que entrega 928 cavalos de potência e com torque de até 900 Nm. E junto, um motor elétrico de 347 cavalos, com rotação de 24.000 giros, alimentando uma bateria de 1,4 kWh e que pesa apenas cerca de 20 quilos.
Essa hipermáquina vai de 0 a 100 em 2,7 segundos, de 0 a 200 em 5,8 e de 0 a 300 em apenas 12,7 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a cerca de 350 km por hora e seu peso seco estimado em 1.399 quilos. A relação peso-potência realmente impressiona, 911 cavalos por tonelada, e produz até 1.000 kg de downforce em alta velocidade, graças à aerodinâmica ativa, incluindo o sistema Active Long Tail de asa traseira ajustável e efeito totalmente inspirado na Fórmula 1. O chassi monocoque Aerocell, construído em carbono pré-impregnado, é inspirado naquela tecnologia de corrida, ultraleve e com piso rebaixado para maximizar o fluxo de ar e também o comportamento dinâmico. A suspensão com design freak, front and rear interconnect cab control, tem barras de titânio, inovações de geometria e amortecedores internos, normalmente restritos aos carros da Fórmula 1. A transmissão é de 8 marchas DCT, com diferencial eletrônico integrado e motor elétrico usado como reversa, uma solução elegante e muito eficiente. O design chama atenção com portas tipo Gullwing e detalhes aerodinâmicos estreitamente integrados à carroceria para reduzir o arrasto e reforçar a estabilidade. O interior é focado no condutor, com ergonomia aprimorada, visibilidade superior e materiais sustentáveis ultraleves que combinam tecnologia, conforto e leveza estrutural. Essa edição limitada e muito exclusiva reforça a sua aura de objeto cult entre colecionadores e entusiastas de supercarros. Eu vou utilizar agora uma licença poética para misturar um pouquinho com esse line-up de super esportivos, um muscle car que está dando o que falar na indústria automotiva, o Ford Mustang Dark Horse, apresentado pelo prata da casa, Léo Maríngolo. É isso aí, meu amigo. Eu me desloquei até aqui no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar, para mostrar essa fera aqui, a fera dos muscle car, o Mustang e, nesse caso, o Dark Horse. Vem comigo! Aqui internamente no Mustang Dark Horse, a gente olhando assim visualmente, vocês vão ver que ainda é o mesmo carro, porém com alguns detalhes. Então, como eu falei, todos os detalhes aqui escurecidos, as telas são o mesmo tamanho, então elas atingem quase 25 polegadas, tanto o cluster quanto a multimídia, e aí a gente tem todas as configurações, principalmente aqui de setar a grafia, né, do contagiro, do velocímetro, a gente consegue mudar para as outras versões dos Mustangs mais antigos, a gente consegue setar aqui e andar mais na nostalgia, e aí a gente configura tudo aqui no painel. Os detalhes internos também, então os bancos são em suede, é um tecido bem legal, as costuras também aqui são todas em azul, ó, tanto o banco quanto o volante, e tem alguns carros com cintos que são em azuis. Este daqui eu acho que é preto, mas eles também trazem toda essa definição interna aí, justamente pelo Dark Horse. Então a gente também tem aqui todo no painel, detalhe tudo em azul, e ficou bem bonito, tá bem legal. O Dark Horse não poderia faltar segurança, então a gente tem 7 airbags e a gente tem o pacote ADAS completo. Só que tem duas assistências desse ADAS que me chamam muita atenção. Uma é da assistência de manobra evasiva, então ele te ajuda se precisar fazer uma manobra evasiva. E o outro é detecção de buraco. Olha que maravilha, até porque um carro desse, esse carro é um carro um pouquinho mais alto, é mais fácil de andar na cidade, né, do que muitos esportivos. Só que o capô, ele é longo por conta do motor, o motor é grande, então a gente não vai ter sempre a visão do chão ali. E ele tem detecção de buraco. Isso é muito legal, ajuda muito, e principalmente para quem anda dentro da cidade de São Paulo, né, que é o nosso caso, tem muito buraco, então isso ajuda bastante, achei bem legal. E aí tem uma outra coisa aqui também na parte interna do Mustang que eu acho muito legal, que aí isso também vem das outras versões, que é o freio de estacionamento eletrônico. Então aqui ele funciona um pouquinho diferente, você não tem um botão que você aperta, você tem uma alavanca realmente, o freio de estacionamento muitos conhecem como freio de mão. A gente faz o seguinte, para tirar o freio, né, soltar o freio, a gente dá só uma apertadinha para baixo, de leve, ele vai soltar. Se eu der só uma puxadinha de leve para cima, ele vai frear.
Mas, para quem quer um pouquinho mais de emoção e quer ir para o lado do drift, a gente consegue puxar a alavanca aqui até o final, que é justamente para conseguir fazer um drift legal, bacana aí, óbvio, dentro da pista, nas condições ideais. Mas vamos lá para a pista agora, falando em pista, que eu vou mostrar para vocês como é que se comporta essa tração traseira lá na pista e o quanto esse V8 aqui grita alto. Vamos lá comigo. Bom, e aqui no motor então a gente tem um 5.0, um V8, tá com 507 cavalos agora, então a gente tem 15 cavalinhos aí a mais do que a gente tinha no GT Performance, a gente tem quase 58 kg de torque. Aqui a gente faz um 0 a 100 em 3.7 segundos e ele tem uma velocidade máxima ilimitada a 250 km por hora. O câmbio é o mesmo, então a gente tem o mesmo câmbio aqui de 10 velocidades e aqui na pista é sempre uma diversão. A gente tem que tomar muito cuidado porque é tração traseira, então para quem não está acostumado, a gente sempre vai sentir, ó, a gente perde muito a frente, ó, e vai embora. Mas é gostoso, viu? É gostoso. Muscle Car é um digno Muscle Car, né? É um Mustang, não tem jeito. Realmente é aquela famosa frase, é que nem gaita, né? Só toca quem sabe, não que eu saiba. Tá aí então, Mustang Dark Horse, o mais aguardado. Ele vai chegar aqui por 649 mil. O que vocês acham? Cabe na garagem? Eu com certeza teria um desse na minha coleção. Quando eu começar, obviamente. Mas com certeza seria o primeiro a estar na minha garagem. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abração. Eleito o carro mais bonito do planeta, o Bugatti Bolide tem DNA e sotaque francês. O hipercarro campeão de design foi projetado com foco absoluto em alto desempenho, aerodinâmica futurista e muito agressiva. O motor W16 quadriturbo de 8 litros entrega 1.850 cavalos de potência e torque de 1.850 Nm. Com relação peso-potência de 0,67 kg por cavalo, acelera de 0 a 100 em apenas 2,2 segundos, para atingir a assustadora velocidade máxima de 500 km por hora. O design do bolide prioriza eficiência aerodinâmica, apresentando um enorme difusor traseiro, aerofólio ativo e tomadas de ar gigantescas. O teto tem duto de admissão variável que se adapta à velocidade para otimizar o fluxo de ar e melhorar a estabilidade. A carroceria utiliza o conceito X-Team, inspirado em aviões de caça e na lendária pintura do Bugatti Type 35. O uso de titânio impresso em 3D em várias peças estruturais garante a leveza e rigidez da carroceria. Inspirados nos protótipos de Le Mans, suas formas esculpidas têm impacto direto na eficiência aerodinâmica. As lanternas traseiras em formato de X remetem à icônica fuselagem dos aviões de combate e fazem referência aos antigos Bugatti de corrida. O carro tem linhas cortantes e musculosas, dando visual brutal e tecnológico. A combinação de azul icônico da Bugatti com detalhes em fibra de carbono aparente ressalta o DNA esportivo da marca. A carroceria é baixa e bem larga, transmitindo uma sensação maior de agressividade e velocidade mesmo enquanto está parado.
O Bugatti Bolide não é apenas um dos carros mais rápidos já construídos, mas também um ícone de design automotivo, combinando tecnologia de ponta, aerodinâmica extrema e uma estética marcante que fez dele um dos carros mais impressionantes já produzidos. Esse conjunto de características garantiu o seu título de carro mais bonito do mundo, reforçando o compromisso da Bugatti com inovação e exclusividade. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.